Doutor Abobrinha e Mário de Andrade. Uma conversa franca com o ator Pascoal da Conceição no Norte, entrevista. Vocação para representar. Quando eu descobri essa vocação para representar, a gente vai ter que voltar lá. Esse ano de 2024, eu vou estar completando 71 anos de idade. Eu já até esqueci onde tudo isso começou, para falar a verdade para você. Eu já até esqueci, porque você sabe como é que é, essas coisas que do passado. Eu me lembro de fatos que eu gosto muito de citar. A minha professora, Dona Maria Tereza Pucci, Dona Maria Tereza, minha professora do terceiro ano primário, e a gente tinha lá na escola aquele negócio de dia de Tiradentes, o dia da proclamação da República, a chegada da primavera, sempre tinha uma festa junina, tinha umas coisas, e aí, eu era aquele aluno, você lê, né, aquele aluno que ia lá no pátio, ficava lá interpretando, falando os poemas, adorava fazer isso aí. Eu me lembro, assim, das mais antigas recordações que isso me deu. Na verdade, é uma coisa que eu acredito, é bom sempre a gente trazer essa importância, porque quando a criança, ela, ela é uma folha em branco. Então, o que você colocar, o que você abrir de possibilidades para ela, de sonho dela, ela vai fazer. Pode colocar, dá, porque a criança, como a criança vive no mundo lúdico, no mundo da invenção, no mundo da criação, porque imagina, você chegou no planeta, você não sabe nada do que está acontecendo no planeta, você não conhece as pessoas, não conhece que existem pais, existem mães, existem casas, existem preconceitos, existem conceitos, existe nada disso, você não conhece nem a lei da gravidade, embora você tenha nascido por conta dela, porque você foi expulso para baixo, você não conhece nada. Então você lida com todas as coisas, né, com bastante liberdade, muita liberdade. Liberdade de pensamento, liberdade de invenção. Tem uma coisa que eu gosto de fazer, eu desenho. Meu desenho, ele durante muito tempo ele foi muito criticado por mim mesmo, porque eu só sabia desenhar aquela coisa assim, né, um risquinho, uma cabecinha, um bracinho, tipo assim, mas isso é um desenho também. Eu fui lá na Serra da Capivara. Lá na Serra da Capivara tem uns desenhos que eles chamam de desenhos rupestres. Os meus desenhos eram aqueles, eu fazia desenho rupestre. Nossa, eu tinha uma, então, que coisa interessante, não se trata de criticar, porque pode ser o teu estilo pode ser aquele, né, pode ser o teu estilo esse, se trata de, é muito forte, às vezes, a repressão social que se faz em torno de você, em torno da tua criatividade, sabe, muito forte. Porque ela é uma coisa que precisa ser incentivada e precisa ter, como se diz, carinho para ela, né. A gente já sabe, todo mundo já sabe, a ciência já disse que o bebê mais frágil de todos os bebês é o humano, de todos, de passarinho, de minhoca, o mais frágil somos nós, porque o da mosca, o bebezinho da mosca, ele já nasce e já vai jantar, porque ele nasce dentro da comida, entendeu? Vai embora. A gente tem que ter uma teta que enfia, alguém tem que enfiar a teta na nossa boca, ver como é que a gente é frágil, né? Enfim, lembrei que o meu mais remoto estava numa infância que vocês já viram que eu gosto muito. De bancário a ator. Vou falar uma coisa para vocês, eu vou confessar uma coisa para vocês. O, eu não desisti da carreira do Banco do Brasil. Eu, na verdade, eu, eu fui à direção-geral do Banco do Brasil, mas isso era 1982, ainda não tinha muito essa coisa do marketing e não tinha muito essa coisa do patrocínio, não existia. A gente está falando do milênio passado, gente, não está falando de agora, milênio passado. Se a gente já está atrasado agora no terceiro milênio, imagina no milênio passado como é que era o atraso. E eu trabalhava no Banco do Brasil, caramba, eu trabalhei no Banco do Brasil. O Banco do Brasil, caramba, é um tremendo do emprego, um emprego forte mesmo, um emprego. Eu quando entrei no Banco do Brasil, meu pai é policial militar, já faleceu meu pai, ele trabalhou na Polícia Militar durante muitos anos, eu ganhava mais do que meu pai, e eu tinha 19 anos, eu era concursado,
eu ganhava, no Banco do Brasil nós ganhávamos 16 salários. Então era concursado, fiz um concurso vestibulando pesado, tal. Adorei. Mas quando eu fiz um curso na EAD, né, de Escola de Arte Dramática da USP, fiz um curso lá, que é um curso de 3 anos. E no segundo ano do curso, que foi em 81, a gente fez esses estudos, desses seminários, e o meu seminário era sobre o teatro oficina. E eu conheci a gente chamou o Zé Celso para ele falar com a gente, dar uma palestra, alguma coisa, o Zé Celso esteve lá, e disse para a gente, olha, eu preciso de ajuda, eu pensei que o teatro já tinha acabado. Por quê? Porque eu estou no Teatro Oficina, e lá é uma região em que a especulação imobiliária anda de olho, ela toda. Depois da construção do Minhocão, todas as casas se desvalorizaram, porque todas as casas ficaram construídas do lado de uma pista de 4 carros, que funcionava 24 horas. Uau! Então, a casa que tinha 1 metro quadrado que custava 10, passou para 1, né? E nesse momento, e depois isso vai dar no Doutor Abobrinha lá na frente. E aí o Zé falou, eu preciso de ajuda e tal. Cara, eu não sei, me deu uma solidariedade artística ao projeto do Teatro Oficina. Mas era dentro da minha ignorância do que é o teatro, do que é a especulação imobiliária, mas dentro do meu conhecimento do que é a solidariedade, porque isso eu sei o que é. Eu sou um ser humano, eu sei o que é a solidariedade, eu sei o que é estar junto, eu sei o que é colaborar com isso. E nessa época eu estava no Banco do Brasil, eu tinha 30 anos, o que eu fiz? Peguei um ônibus, eu falei isso na agência, mas não deu certo, mas a agência, imagina, a agência era muito mais fechada para essa possibilidade. Eu fui até a direção-geral do Banco do Brasil, em Brasília, como eu era funcionário do banco, eu entrei, fui até a presidência, né, porque o Banco do Brasil tinha 3 presidências, presidência de patrimônio, presidência de funcionários e presidência ligada ao varejo. Tal. São 3 presidências. Eu fui na presidência de funcionários. Era de manhã, eu saí daqui de noite, demora 12 horas o ônibus daqui até lá. Saí daqui de noite, cheguei lá 6 horas da manhã do dia seguinte e entrei junto com os outros funcionários, porque um monte de gente, nem vê quem é você. Você tem a carteirinha, vai entrando. Entrei, naquele tempo era mais fácil. Entrei e fui até a sala do presidente e cheguei para ele, e disse o seguinte, falei, mas eu não disse assim com essas palavras tão claras como eu estou dizendo para vocês, não estava tão claro, ele também não estava entendendo, eu disse, eu quero continuar trabalhando no Banco do Brasil, quero que vocês me paguem para eu trabalhar, e eu vou trabalhar no teatro brasileiro, e qualquer filme, qualquer peça de teatro que eu vou fazer, só vai colocar o nome do Banco do Brasil. Falei isso para ele. Falei com outras palavras, não com essa clareza que eu tenho, porque isso, na verdade, é marketing. O Banco do Brasil, para vocês terem uma ideia, 10 anos depois, transformou a agência central do banco, que era uma agência bancária, transformou no Centro Cultural Banco do Brasil. Mas isso demorou 10 anos, entendeu? Então, a questão cultural foi entrando lentamente na corrente sanguínea de todo mundo. Mas são coisas assim, que a gente ignora naquele momento, mas a conjuntura vai ficando cada vez mais clara e você vai compreendendo. Eu falo para vocês, na época, a única coisa que eu senti, sabe com o que eu comparei? Porque o Banco do Brasil estava, na época, fazendo uma... O Banco do Brasil, ele tinha, assim, o maior banco da agricultura do mundo, era o Banco do Brasil, porque ele patrocinava a agricultura. E eles estavam fazendo um projeto, que eu trabalhava no banco, eu sabia, de milhões para a agricultura, porque havia uma perda de safra, então eles fizeram uma reposição e fizeram um crédito assim a um preço bem baixo. E eu pensei, poxa, agricultura tem a ver com cultura. Eu escrevi uma carta, está escrita lá nos anais do Banco do Brasil. Agricultura tem a ver com cultura, tal. Meu pensamento foi nessa linha da grana, da economia. Eu devia ter ido mais assim na coisa da cultura, de dizer dessa valoração, né? Porque afinal de contas, se eles querem uma agricultura que alimente a gente, né? A gente não quer só comida, a gente quer uma agricultura de alimento espiritual, alimento humano, alimento cultural, né? Meu pensamento era nesse sentido, muito,
Hoje, tem dia, às vezes, que eu me chamo, que ingenuidade e tal, mas eu gostei de fazer isso. Depois, a partir disso, eu tomei uma decisão. Eu falei assim: eu não quero ser demitido do Banco do Brasil. Eu vou pedir a minha demissão, e fiz uma carta. Eu vou pedir a minha. Agora eu já conto isso de uma maneira heróica, sabe? Como se eu estivesse contando meus namoros, quem eu peguei e tal. Eu conto isso de uma maneira heróica, né? Mas eu sofri muito com isso, cara, porque foi. Sofri porque eu achei que eu estava perturbado, eu achei que eu estava meio louco, porque você faz essas coisas, fica pensando, meu. Aí eu pedi demissão do banco, falei, não, eu não quero ser demitido. O Banco do Brasil tem que patrocinar os funcionários, os talentos, o Banco do Brasil é para isso, a economia do Brasil sou eu, essas coisas que a gente estava chegando nos 30 anos, então eu tenho que respeitar esse momento bem idealista mesmo, forte, da juventude, que estava bem forte dentro de mim. Cara, a gente está em 1980, tinha passado pela ditadura, a gente estava vencendo a ditadura, a gente estava vencendo, o Brasil estava a caminho da redemocratização, e mais ainda, a gente já estava pedindo uma nova constituição, um regime de leis. Então, eram coisas que deixavam você, depois da ditadura, depois da tortura, depois daquele regime absolutamente nefasto, né, para a gente, para a vida brasileira, havia já começou a se falar da anistia, sabe? Havia todo um retorno. Então, eu, da minha parte, que sou brasileiro, né, estava com os meus sentimentos de sonhar também um Brasil novo. Quem é muito jovem assim não saca isso, mas no milênio passado, a gente na escola, quando eu entrei na escola, nos anos 60, a gente estudava e a professora falava que o Brasil ia ser o país do futuro. Depois isso foi absorvido pela propaganda como uma coisa boba, mas a gente sentia uma espécie de uma responsabilidade é, planetária, sabe? Assim, a gente falava, pô, nós brasileiros é que... A minha professora me lembra da dona Maria Tereza falando isso, que nós, os brasileiros, é que seremos os responsáveis pelo mundo. Achava bonito esse tipo de coisa, né? Mas se vocês falam lá com seus avós, com seus pais, tá, eles vão falar desse momento, como era, desse nosso idealismo. Essa é uma geração assim, né? Que que depois sofreu demais com a ditadura, sofreu demais com a ditadura. Você tem uma ideia? Vou falar, desculpa, tá caindo uma coisa. Eu estava lembrando outro dia, olha, gente, quando eu comecei a estudar, a gente, o caminho do estudante era assim, ó, primário, ginasial, né, que agora é o segundo grau, do ginasial a gente fazia, imediatamente a gente já fazia o colegial, e no colegial a gente já ia para a faculdade, era um caminho direto, não tinha vestibular, não tinha nada disso. De repente, quando nesse Brasil assim começou a crescer nos anos 60, 62, 63, em 67, há um governo militar inventa o vestibular. Ou seja, todo mundo que queria estudar não ia mais passar direto para a universidade, ia fazer um concurso. Tudo bem, ok. Só que o concurso era o seguinte, as vagas, o número de vagas da universidade vai continuar o mesmo. Ah, como assim? E quem for entrar, então nós vamos, por exemplo, se todo mundo tira 10, todo mundo tira 10, todo mundo tira 10, a gente vai fazer a seleção por algum outro método que não seja nota. Era isso, mais ou menos isso. E houve uma revolta, os estudantes, né? Tem uma lei que chama Lei 477, quem for atrás vai ver, é uma lei uma lei da ditadura sobre os estudantes. Vai ver a gravidade do que foi a ditadura. A gente fala da ditadura, mas eu vou falar só uma coisinha da ditadura. Na época da ditadura, os Rolling Stones estavam viajando pelo mundo, os Beatles também estavam viajando, eles foram proibidos de vir para o Brasil. Olha só, os Rolling Stones, nós não vimos Beatles, Rolling Stones e outras coisas. Mas eu me lembro que na época havia um negócio que chamava assim, se você tivesse uma proposta, ou quisesse sair do Brasil, ir para Argentina, ou ir para Lisboa, ou ir você tinha que fazer uma coisa que chamava depósito compulsório. Você tinha que, deixar depositado no governo $2.000, se eu não me engano, que ia ser devolvido dali a um ano. Para que isso? Por que era feito isso? Para quem não tinha dinheiro, era quase que uma proibição, estava preso no Brasil.
você vê os métodos, tudo mais. Eu quando você perguntou agora há pouco sobre o início do passado, na minha escola, aluno do ginásio da escola, quando a gente ia apresentar uma peça na escola, a gente tinha que trazer um censor, pagar uma taxa, trazer um censor para assistir a peça, para ver se ele permitia que a gente apresentasse ou não. Vejam se isso é... A gente fala assim, são coisas assim que você acha assim absurdas, inadmissíveis, mas isso é que significa ditadura. Ditadura é isso. As liberdades mais simples, elas ficam condicionadas a uma lei que você nem sabe o que fazer com ela. Doutor Abobrinha. Agora eu vou falar para vocês do Doutor Abobrinha. Como o Doutor Abobrinha surgiu? Bom, primeiro que assim, a minha trajetória, porque nascido nos anos 50, conhecendo com ótimos professores, ótima escola pública, muito boa, muita discussão. Eu me lembro que na minha sala de aula do ginásio, com a professora Hatsuko, professora de história, um dos dias de aula era de ler o jornal e discutir as notícias do jornal. Todos nós discutíamos, e a classe era dividida em 3, 4 partes, para uma notícia ser discutida sobre o ponto de vista de várias pessoas, uns a favor, uns contra. Era uma coisa legal, porque a gente lia a notícia, via quem era o jornalista, porque que ele tinha feito. E era uma escola pública, assim, da periferia, lá no Parque São Lucas, Vila Industrial, para você ver a qualidade do ensino público. A gente, quem estudava no ensino público tinha um maior orgulho, porque jamais ia querer estudar numa escola paga. Mas respondendo à pergunta de você, então isso, o espírito crítico assim de coisas foi muito grande. Eu fui cresci na escola com bastante espírito público, mesmo sendo, como se diz, uma pessoa sem muito dinheiro, pobre, né? Família de 7 pessoas, meu pai é policial militar, né? Eu sou uma filho mais velho, aquela vida. Não gosto muito de ficar fazendo show dessa vida difícil. Todo mundo tem vida difícil, não. Mas mas eu cheguei mas eu sempre discuti, né? Por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Para quê? Para cá, tal. E para simplificar a chegada do Doutor Abobrinha, eu contei atrás que eu fui para o Teatro Oficina, depois de fazer um curso de teatro, convidado para o Zé para defender o Zé. E, pô, lá no Teatro Oficina, cheguei lá, a gente tentou comprar o teatro, e a gente fez processos do tipo assim, tombamento, quer dizer, conseguir proteger como patrimônio público, como você faz com um prédio que está sendo ameaçado. Conseguimos o tombamento, conseguimos a desapropriação, que é quando o Estado compra o prédio e paga o dono do prédio, e esse prédio vira para uso público, que a oficina é tombado e é desapropriado. E começamos a construção do novo Teatro Oficina, e, claro, durante esse tempo todo, eu convivi com o bairro do Bexiga, que é onde fica a oficina, sendo, assim, se transformando num bairro mais ou menos abandonado, porque um viaduto, gente, porque que acontece um viaduto? Você põe um viaduto por cima de um lugar, as pessoas param de passar pelo lugar, as pessoas param de transitar. Então aquele lugar ele fica meio assim, né? Meio sombrio, meio soturno, meio fechado. E se você chegar no Bexiga para passear de noite lá, você vai morrer de medo, porque não é tudo meio escuro, meio abandonado. Mas isso faz parte da maneira assim cruel que a especulação imobiliária faz sobre as coisas, porque ela é dinheiro, né? Comprar, ganhar dinheiro e tal. E eu, depois de sair do Banco do Brasil, estava no Teatro Oficina, sabe o que eu fazia? Eu fazia o seguinte, eu fazia uns freelancers. Freelancers eram pequenos trabalhos, assim, de locução. Tem vários deles de 82, 83, porque a BBC, essa televisão americana, ela fazia uns documentários, e esses documentários vinham para o Brasil e vão para a Argentina, em inglês. E a gente fazia uma coisa que chamava voice over, que é uma voz sobre. Então eu era aquele cara que fazia aquele negócio assim, ali está o passarinho. O passarinho voa, bate as asinhas lentamente. É a natureza no seu esplendor. Fazia essas vozes, eu tenho voz, eu sou locutor, eu faço voice over. E eu punha a voz nessas coisas todas. Um dia eu estou lá na TV Cultura,
alguém fala assim: "Ô, dá uma carona, Pascoal?" Falei: "Claro, uma carona". Aquela coisa, caronista, né, sempre caronista é uma pessoa folgada, vocês sabem disso, né. Aí ele falou: espera só um pouquinho, vou só terminar um teste que eu estou fazendo para um programa". Eu falei: Que diabo de teste está fazendo?" Amigo, né. "Que diabo de teste está fazendo?" "Fazendo um teste para um programa que eles vão fazer, chama Castelo Rá-Tim-Bum". Aí eu falei: "Ah, eu também quero fazer". Aí fui lá, entrei na lista, né, tem uma fila grande para fazer o teste, eu falei: aí eu escolhi a personagem, todo mundo escolhia o personagem, eu escolhi para fazer quem? O Dr. Vitor, o dono do castelo. Olha, sou besta, escolhi o personagem principal. Aí o Karl Hamburger, o Karl Hamburger é diretor, né, eu fiz o Karl Hamburger, muito obrigado, tá, mas eu acho que eles já tinham em mente o Sérgio Manberti, né, e ele: "Ah, legal, tal", aquela coisa, "Obrigado, não telefona, a gente telefona para você, não enche o saco, a gente liga pra você". E ele falou assim: "Ó, tem um personagem aqui que a gente não sabe como a gente quer desenvolver ele, você não quer fazer uns improvisos pra gente ver?" Eu falei: "Como é que é o personagem?" O personagem é o seguinte, ele é um empreendedor imobiliário, ele ganha dinheiro, com prédio, então ele quer derrubar um castelo para construir o prédio dele e ganhar muito dinheiro. Eu falei: "Pô, mas isso tem tudo a ver", pensei nos meus botões, né, "isso tem tudo a ver lá com oficina, com o Silvio Santos, com a especulação imobiliária". Gente, se você for no centro de São Paulo, você vai encontrar terrenos no centro de São Paulo de 2, 3, 5 mil metros quadrados, que eles chamam de estacionamento, mas são terrenos que estão vagos lá há quase 60 anos, vagos, eles chamam de estacionamento, mas é um terrenão, mano, vago, podia colocar um jardim, podia colocar uma praça, que vai colocar no Parque do Bexiga agora. E aí o Cal me fez essa proposta, falou: "Dá para você improvisar aqui?" Eu falei: "Não, é agora". Aí eu improvisei, né, "Eu quero derrubar esse lugar está na minha frente, saiam daí, eu quero ganhar dinheiro, abram que eu quero dinheiro". E o Cal falou: "Cara, você vai fazer esse cara, é o Doutor Abobrinha". E aí, não falei, claro que eu não cheguei para eles e falei: "Não, esse daqui", mas aí toda a inspiração não foi só no Teatro Oficina, não foi só, foi a especulação imobiliária, né, foi essa coisa, porque ela foi da avareza, sabe, da avareza imobiliária. É uma coisa porque eu estava estudando, na época nasceu minha sobrinha, e ela, uma das características que, a gente se reparou nela, que era muito engraçado, que tudo era dela. "É tudo meu, tudo era dela, meu, tudo era meu". Eu falei: "Pô". Aí eu baseei bastante Doutor Abobrinha nessa coisa. E depois eu fui aprender que lendo Freud, olha só que o teatro ele ensina muito. Lendo Freud, eu fui aprender o seguinte, que existe uma fase da criança onde realmente tudo é dela, e é a fase, inclusive, que ela tem que aprender a fazer cocô, é o mesmo momento. Fazer cocô, ou seja, se desprender daquilo que é teu, que é tal. E é a fase que algumas mães ensinam para as crianças, indígenas principalmente, ensinam para as crianças que ela tem que fazer o cocô e dar tchauzinho para o cocô, porque o cocô tem que ir para fazer outra coisa. O avarento, segundo o Freud, é aquele cara que não passa por essa fase anal, ele não quer dar nem o cocô dele, é tudo meu, ele tem essa coisa interna que meu. E isso, cara, isso me inspirou profundamente para fazer o Doutor Abobrinha. Tudo meu! Risada do doutor Abobrinha. Você é ator, atriz, tudo, você é um devorador, você é um antropófago, tudo te interessa. E eu estava fazendo, você vê como é que são as coisas. Eu estava fazendo Doutor Abobrinha, tudo mais, e tinha essa frase, né? Um dia esse castelo será meu. Que era uma frase assim, no meio de muitas outras frases, mais uma frase, né? "Ah, não pode deixar, um dia este castelo será meu". E eu fiquei baseado nessas coisas que eu falei da criança, do brinquedo, e tal. Falei: "Cara, esse negócio, um dia esse castelo será meu, eu vou fazer melhor. Um dia". E aí comecei, cara. "Um dia esse castelo será". E aí eles achavam engraçado, começaram a achar engraçado, e eu ia esticando essa frase. Até que eu me lembrei também de um amigo meu, que tinha uma risada muito engraçada, porque deixa eu fazer um parênteses antes de ir direto ao assunto, que risada, gente, risada é uma coisa muito, primeiro que faz muito bem pra gente rir, né. E a risada é assim, tem gente que ri sem som.
Meu irmão é assim. Às vezes eu fico pensando, será que meu irmão tá bem? É uma coisa que se agita, sei lá. Tem gente que ri. Você, você fica um pouco, quando é imediato, assim, você dá um tempinho para saber se ele tá... E tem risos que parecem chorar. Parece que o cara tá chorando, quer dizer, sabe? E tem risos com som, e as risadas, eu trabalho com teatro, gente, tem risadas que são maravilhosas, tem umas risadas que destravam todo mundo. Como uma pessoa ri assim? Gente, é uma loucura. Aí todo mundo ri, destrava, e quanto mais você ri mais. E esse meu amigo, ele ria. E de um jeito assim meio engraçado, mas ele ria quando a risada era bastante expansiva. Ele a gente ria mais ainda com ele. E nessa coisa de ficar falando um dia esse Castelo, porque assim, porque a pegada era assim, tinha um momento que eles me descobriam, né? Descobriu que era o Doutor Abobrinha. E aí era a hora era a minha última cena, eu tinha que ir embora. E, pô, como é que eu vou embora? Dá vontade de ficar mais tempo, tá? Então, para ficar mais tempo, o quê? Me descobriram? Ah! Um momento! Antes de ir embora, eu tenho que fazer uma declaração. Vocês olharam para mim, vocês me colocaram para fora. Pois às vezes no resumo, o carro falava: para. Ô, Pascoal, você tá resumindo o capítulo? Vai, vamos embora, sai de cena, porra. Não, vou sair, cara, deixa eu falar, Carla. Aí o ator tem que pedir, pelo amor de Deus, porque eles com o tempo, né, eles descobrem os seus truques, né? Fala, esse é truque desse bandido. Ele sabia que era truque, né? Aí começaram a descobrir. Então tem muita cena que nem foi pra cena, porque descobriram meu truque, né? Um dia, esse castelo... SRA! Seus idiotas, nem sabem o que é SRA. Será? Não, Pascoal, tira, só um dia esse castelo será mesmo. Aí ia fazendo, era tudo engraçado. E aí, no final, eu falei, bom, vou ter que inventar alguma coisa. Aí no final eu ainda saía. Quer dizer, ganhei mais 15 segundos de exposição. Agora eu posso confessar, porque já passou 30 anos, então não tem problema. Agora eles não vão me mandar embora. E posso confessar que eu inspirei bastante no Teatro Oficina. Eu tenho, assim, uma gratidão gigante, porque o programa Castelo Rá-Tim-Bum é um programa educativo, dedicado totalmente à criança e sem nenhuma especulação comercial, de marketing, de produto, de nada. Um programa realmente educativo, o maior programa educativo da televisão brasileira. E, para vergonha da televisão brasileira, quantos programas a gente tem assim? Nenhum. Por quê? Submetidos a outro tipo de pensamento, entendeu? É o maior programa educativo da televisão brasileira. Para mim, ó, eu vou dizer uma coisa para vocês. Imagina, gente, o Chaves ficou 20 anos fazendo, talvez 20 anos fazendo. Imagina para eu que sou ator, eu só gravei 25 programas. Imagina como seria bom para o meu orçamento doméstico estar até hoje gravando o Castelo. Podia ser, mas, infelizmente, a gente está, assim, às vezes, à mercê, né, dessa coisa difícil, que são outras cabeças. Mas, entendeu? A gente verga, mas não quebra, porque a luta continua. Personagem livrou ator de assalto. Olha, vou contar uma história para vocês. Eu falo do Castelo com o maior amor e com muita gratidão, muito agradecimento, tal, porque na verdade, o Castelo, assim, uma das frases que eu mais ouço é: você fez parte da minha infância. É uma da frase que eu mais ouço. Daria para fazer até um monólogo, né? Você fez parte da minha infância. Aconteceu o seguinte: você estava na tua infância, você estava no teu momento, que é o momento mais lindo, mais lúdico, mais maravilhoso da nossa vida, eu acho, assim, que a infância é. E num desses dias eu estava ali perto, eu estava próximo de você, fazendo um programa muito bom, que a gente é um programa que teve durante um ano, eu gravei 25 programas, mas a gente estudava o programa antes, discutia o programa antes, era um programa assim, TV Cultura, tinha tempo, né? Não precisava fazer rápido para ganhar dinheiro, nem nada disso. E
E eu descobri, nessa frase, você fez parte da minha infância, muitas coisas. Às vezes, um dia eu estava andando na rua, aí a sirene da, da polícia militar atrás de mim fez. Eu falei, caramba, sei lá, será que passei no pau vermelho? Aí o guarda parou do lado, doutor Abobrinha, dá uma foto! Pô, era um policial que tinha seus 30 anos e que, quando ele tinha 7, 8, ele teve uma formação lá, gente, sabe essas coisas, assim, desse jeito? Então são, ó, o Sérgio Mabete conta que ele foi numa aldeia, no interior do Amazonas, que ele foi secretário de Cultura, foi numa aldeia, e chegou na aldeia, eles assistiam Castelo Rá-Tim-Bum e tinham referência dele como é que era. E eu vou falar do Castelo e vou contar uma coisa para vocês, mas antes eu tenho que dizer uma outra coisa. Eu participei do Telecurso 2000, eu fui professor de português, de história e de matemática, professor expedito. Gente, eu sou reconhecido em tudo quanto é lugar. Eu não ganhei dinheiro suficiente para isso, mas eu vou em tanto lugar que me falam, eu me formei com você de madrugada. Caramba! Olha a penetração disso. Eu moro aqui na Vila Mariana. Em março, acho que um desses marços, assim, um verão, né, aquele verãozão forte pra caramba, eu saí cedo, eu tinha que gravar no estúdio, uma locução, e depois do estúdio eu ia visitar minha mãe, que já estava velhinha e tudo, estava no hospital, né, então eu peguei minha mochila, pus meu microfone, tudo dentro, e falei, vou, sabe aquele dia que você sai de casa com tipo, caramujo, né, sai com a casa nas costas, e saí, entrei no carro, eu abaixei os vidros, porque estava aquele calorão, abaixei os vidros assim, para sair aquele bafão imediato do carro. E eu moro numa rua pequena, aqui próximo da Sena Madureira, da Vila Mariana, e na contramão da minha rua veio vindo uma motocicleta, um sujeitinho branquinho, com uns óculos escuros, assim, parecia o Darth Vader, assim. Mas era jovem, né? Não sei quantos anos, mas era jovem, 25, 30 anos, tal, não sei o quê. Não faço uma ideia de quantos anos, qual a realidade dele. Mas ele era bem branquinho. E ele estava de capacete, todo de preto, meio que encoberto, assim, desse jeito, só deu para ver só deu para ver essa parte de baixo. Aí ele, uma moto, até uma moto esquisita, tá, mas ele encostou do lado do carro. No que ele encostou do lado do carro, eu fiquei pensando assim, aquelas coisas de manhã cedo, era umas 10 horas da manhã, né? Eu acordo tarde, eu durmo tarde, eu acordo tarde. Ainda estava meio dormindo. Aí eu pensei que ele deve estar perdido, procurando, querendo saber o que estava na contramão, dia 23 de maio, essas coisas, né? Então, fiquei super solícito e tal. E aí ele falou alguma coisa, mas eu não entendi direito. Cara, ele pegou, tirou uma pistola preta e prata. Eu tinha visto há pouco tempo que essas pistolas, eu tinha visto um programa, que se triscar, cara, aí eu comecei a pensar, aí, nossa, veio na minha cabeça assim, caramba, é um assalto. E ele quer, ele falou, dá o celular. Aí eu falei, era um iPhone, que ia comprar, cara. E aí ele falou, dá a senha do iCloud. Falou, dá a senha do iCloud. Depois eu percebi que a senha do iCloud é porque você localizava o telefone. Tá? Eu falei, cara, eu não sei qual que é a senha do iCloud, eu não sei. Eu já não sabia mais nada. Eu fiquei pensando que, né, imediatamente, você vai pensar, vou morrer, né? Tá? Falei, tá. Falei o mínimo possível, e aí ele falou assim, dá carteira, dá carteira. Eu falei, ó, a carteira tá na minha mochila, que tá aqui no banco de trás. Eu vou pegar, tá? Ele falou, tá bom, pega ela. A hora que eu fui pegar a mochila, abriu um pouquinho e apareceu o microfone. A hora que apareceu o microfone, ele olhou no meio do meu olho, ele falou assim, você faz o quê? Eu falei, eu sou o doutor Abobrinha. Aí ele falou assim, doutor Abobrinha, me perdoa, doutor Abobrinha, continua fazendo a alegria das crianças. Vai com Deus, doutor Abobrinha, vai com Deus. E saiu correndo, devolveu tudo e foi embora. Cara, eu comecei a chorar. Representando Mário de Andrade. Vocês que querem ser atores, vocês que querem ser atrizes, vocês que ficam pensando assim, como é que eu sei. Qualquer profissão que você tiver, quando você se dedica, qualquer profissão, quando você se dedica a ela vai te ensinar muita coisa. Pode pegar uma profissão assim, top, né?
astronauta, médico, cientista, mas pode pegar uma profissão mais simples, pode pegar uma profissão, sei lá, de reciclador, né? Você vai reciclar, o que você sempre tem que aprender. O teatro é a minha universidade. Eu aprendo muita coisa. Quando eu pego um personagem, como, por exemplo, o Mário de Andrade, cara, eu não sabia quem era o Mário de Andrade. Primeiro, assim, tava essas coincidências, eu estava saindo de casa, mas é que eu aprendi a fazer teatro no Teatro Oficina com o Zé Celso, que é um grande diretor, e o Zé Celso falava assim, quando você vai fazer a gênese, a construção da personagem, você tem que ter verdade interior, procura saber o que é, porque um personagem ficcional, sei lá, fazer ele tem também muita coisa para você fazer. O Doutor Abobrinha, por exemplo, ele me ensinou pra caramba sobre especulação imobiliária. Eu li, gente, eu li o Milton Santos por causa do Abobrinha. Milton Santos, um dos maiores geógrafos brasileiros, um, escreve super simples, maravilhoso, um cara maravilhoso, genial. Porque o Milton Santos escreveu sobre a precificação do território, né, o lugar onde você está. Tá. E o Mário de Andrade, o Mário de Andrade, cara, o Mário de Andrade é um artista desses caras que ele dedicou a vida dele à cultura. Ele dedicou a vida dele a descobrir, por exemplo, como é que o Brasil é o que ele é no sertão, o que ele faz, o que tem lá, as danças, de onde vêm essas danças, de onde vêm essas... Não só isso, mas assim, ele, ele foi secretário de Cultura do Brasil. E, enfim, tem uma importância assim... você tem que estudar. Eu vou falar, vou contar para você, não consigo contar tudo que eu sei do Mário de Andrade, mas vou contar uma coisa para você. Eu fui convidado esse ano, de 2000, por ter feito o Mário de Andrade na manifestação, na televisão, tal. Aí fui convidado para ir para ser parte da comissão de frente, ou seja, o primeiro que vai botar o pé na avenida da Escola de Samba Mocidade Alegre. Tive que ficar um ano sem falar nada para ninguém, né? Porque era um segredo, não queriam contar nada para ninguém, para não... A escola é muito séria, tal. E aí lá na escola, eu soube, a partir das pesquisas deles, que o Mário de Andrade é o criador do primeiro sambódromo de São Paulo. Por quê? Porque em 1935, ele era secretário da Cultura, e ele recebeu a visita da Frente Negra Brasileira, que foi pedir um espaço livre para a manifestação do samba de São Paulo, porque naquele momento, samba era caso de polícia. Se você fizesse um samba na tua casa, uma roda de samba, a polícia vinha e prendia todo mundo. Como a tia Seata, no Rio de Janeiro, prendia gente. Lembra que eu falando da ditadura há pouco tempo atrás? Era desse jeito. Eram proibidas as manifestações, principalmente do povo negro. Era proibido pela polícia, não é proibido pela justiça, pela polícia. E com essa brutalidade toda, até porque a polícia ela vinha de uma recém-escravidão. Tá? Mas, voltando a falar do Mário de Andrade, eu descobri, assim, por linhas tortas, né, e precisas, que, primeiro, assim, eu me lembro, eu vou contar uma piada. Eu estava saindo de casa um dia, aí o porteiro virou e falou assim, vem cá, você está no jornal hoje. Eu falei, eu estou no jornal? Assim, não sabia disso, né? Aí era uma foto de uma nota de 500 mil cruzeiros, a maior nota que o Brasil já fez, 500 mil. E nessa nota, a figura do Mário de Andrade, é que eu vi que eu era parecido com o Mário de Andrade. Eu falei, caramba, eu sou parecido com esse cara. Depois eu vi, mais pra frente, que eu nasci no mesmo dia 9 de outubro e nasci exatos 60 anos depois, porque ele nasceu em 1893, eu nasci em 1953. Mas, infelizmente, as nossas semelhanças pararam aí, porque depois a inteligência do Mário de Andrade, a dedicação dele para o Brasil, para a cultura brasileira, tem que correr atrás, não dá para alcançar fácil, não. No carnaval como Mário de Andrade. A escola de samba, gente, eu estava indo para a escola de samba no dia do desfile, e aí o motorista do Uber, né, que eu fui de Uber, o Uber falou para mim assim, esse negócio de carnaval, esse povo não pensa no quilo do feijão, no quilo do arroz, tá só nessa coisa, tá? É muito... Falando assim, na verdade, o que ele estava dizendo, que o carnaval era uma coisa assim, alienada com a situação brasileira. E aí eu, do fundo da minha experiência de um ano ensaiando,
eu falei para ele assim: "A alegria do carnaval não é uma alegria para a gente esquecer das coisas, é para a gente lembrar que existe e alegria. É com a alegria que a gente vence as coisas. Então a alegria do carnaval é para você lembrar que existe a alegria, que é importante você trabalhar com a alegria. Não é uma alegria assim, ela, pra você ter uma ideia, o desfile, ele é feito por 5.000, depende da escola, até 10.000 pessoas, e e você não faz você não faz um ensaio de todo mundo junto, você não faz um ensaio de todo mundo junto. E ele tem que ter, 90 minutos, sei lá, acho que 70 minutos, ele tem que ter aquele tempo exato, ninguém pode entrar depois. E como é que isso acontece? Como que isso acontece? Olha o rigor que você tem que ter para você fazer. Cada comissão. É um ano, gente, ensaiando 5.000 pessoas separadas. Depois, naquele dia, claro que todo mundo está com aquela cara assim, e meu coração, cara, estava na boca da responsabilidade. Porque se você, em vez de você virar para a direita, você virar para a esquerda, você perde meio ponto. E perder meio ponto na nota gigante da escola significa uma frustração gigantesca. Você não sabe como dói para a escola perder um ponto porque quebrou uma alegoria. Então é tudo feito com uma precisão, com uma entrega, assim, muito... assim, eu sou um admirador, assim, do povo, de como que as pessoas têm essa organização, como elas conseguem se organizar. Imagine o que é isso, né? Não tem, e não tem essa facilidade. Todo mundo alegre, todo mundo contente, todo mundo entregue. Tem que entregar alegria. Você tem que entregar alegria. Por isso que eu disse para ele, ali a gente está lembrando para você que você só vai conseguir ser vitorioso naquilo que você está, esse arroz com feijão que você vai buscar para tua casa, você tem que buscar com alegria. Entendeu? Porque esse é o motor que vai fazer você buscar as coisas. É verdade. Você, a alegria, o Oswaldo de Andrade, amigo do Mário de Andrade, dizia: a alegria é a prova dos 9. A prova dos 9 é quando a conta está certa, né? Quando a conta dá certo. Se tiver alegria, tá certo. Acesse o portal norte.com.br e veja essa e outras entrevistas especiais.